Fala galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui para mais um vídeo de biologia. E hoje eu vou falar sobre as algas. Exatamente, as queridinhas do fundo do mar, o pulmão do mundo, o real pulmão do mundo. Bom, gente, eu vou falar sobre cada tipo de alga, porque caso você não saiba, existem várias algas. Na verdade, muda basicamente as cores, mas cada uma tem suas características, então eu vou falar de cada uma delas. As primeiras são as euglenophícias, ou euglenas. São organismos unicelulares com 2 flagelos. Flagelos são aqueles rabinhos. Vivem em ambientes de água doce, têm nutrição heterotrófica, ou seja, absorvem nutrientes do meio quando elas vivem em baixa luminosidade. E quando elas estão em alta luminosidade ou luminosidade normal, elas são autótrofas, tá bom? Que é produzir o próprio alimento, né, através da fotossíntese. Bom, elas têm clorofilas das classes A e B e a reserva dela é o paramilo. Cada tipo de alga tem um tipo de reserva. Depois vem as pirrofícias, que são as algas vermelhas. Gente, essas algas são as responsáveis pela maré vermelha. Você sabe o que é maré vermelha? Se você não sabe, eu vou te explicar. E se você sabe, eu vou explicar de novo. Gente, assim, vamos imaginar o oceano, certo? Então, uma parte dele é jogada em esgoto industrial, por exemplo. E aí as algas, elas absorvem esses nutrientes tóxicos. E aí elas acabam se multiplicando muito e liberando esses nutrientes no mar. Porque basicamente elas são o filtro. Então, tipo, o que elas absorvem é o que elas refletem. Então, se elas absorveram dejetos tóxicos, elas vão liberar toda essa toxicidade. E aí vai matar os peixes, consequentemente aumenta as algas. E daí vira tipo um mar assim vermelho, as ondas quebram, ele é inteiro vermelho. E você olhando até pensa assim, nossa, que bonito, que diferente. Mas não, ele não é bonito, não é diferente, não é legal. Se você for numa praia e a praia estiver vermelha, eu considero que assim, você tem que sair correndo daquela praia, porque tá cheio de lixo tóxico ali dentro, tá bom? Bom, as pirrofícias, elas também são organismos unicelulares e têm endoesqueleto, então elas têm um formatinho definido. Elas podem se reunir em colônias, que daí formam a maré vermelha, e a grande maioria é marinha, mas tem algumas em água doce. Elas têm clorofilas A e C, que a clorofila C é a que dá a cor meio marrom avermelhada. E a reserva dela é o amido. Sobre as primeiras, as euglenas, elas são verdes, tá? É que eu não mencionei a cor, mas elas são as tradicionais. Agora vem as crisofícias, que são as algas douradas, sim, as algas de ouro. Gente, elas têm parede celular desprovida de celulose. Se você assistiu o vídeo de introdução botânica, você sabe que um dos primeiros critérios sobre as plantas é o fato delas terem celulose na parede celular, e as algas douradas já não têm. Inclusive, eu não mencionei, mas as algas, elas fazem parte do reino Monera e Protista, mas o reino em si delas chama cromista, tá bom? Então elas não fazem parte do reino das plantas, elas são meio que umas plantas primárias, assim, elas são diferenciadas. Bom, as algas douradas têm carapaça de sílica. Gente, sílica normalmente a gente usa em laboratório sílica gel, que elas são várias pedrinhas assim, que ajuda a umedecer, ela absorve a água do meio. Então, já que as algas douradas têm carapaça de sílica, elas têm um aspecto bem rígido e vários formatos diferentes. Elas também têm clorofilas A e C, sendo a coloração meio marrom, meio dourada, assim, por causa da clorofila C também. E a reserva dela é a crisolaminarina. Isso aí, crisolaminarina. Elas podem viver em água doce, solo, superfícies úmidas e oceano. Basicamente 40% do oceano, das algas do oceano, são as algas douradas. Depois vem as rodofícias, que são as algas vermelhas, vermelhas mesmo.
São organismos pluricelulares, viu? Elas são pluricelulares, as que eu falei até agora são unicelulares. Elas são pluricelulares, elas são dos oceanos, das algas salgadas, né, marinhos, crescem com substratos, então elas crescem nas rochas e elas ajudam na formação de corais. Culinária, o famoso sushi, cremes e gelatinas também, são feitos com as algas vermelhas. Aí você fala assim, mas as algas do sushi é verde, não é vermelha. Mas acontece que tem esse pequeno detalhe de cores aí, mas normalmente no sushi é usado as algas vermelhas. É a clorofila A e D, e a reserva dela é amido, assim como as pirrofíceas, que são as responsáveis pela maré vermelha. Depois vem as felfíceas, que são as algas pardas, meio amarronzadas. Também são organismos pluricelulares, marinhos de águas frias, chegam a 70 metros, ficam conhecidas como kelps quando chegam a 70 metros. Tem clorofilas A e C, sendo a C responsável pelo amarronzado delas. E as reservas são laminarina e manitol. E por fim, temos as clorofíceas, que são as algas verdes. São organismos clorofilados, podem ser uni- ou pluricelulares. Podem viver em qualquer ambiente aquático ou superfícies úmidas, como troncos de árvores, superfícies de rochas, associações simbióticas com fungos, que são os líquens. Gente, os líquens, eles são coisas maravilhosas para o meio ambiente. Os líquens normalmente ficam nos troncos das árvores e eles podem ser brancos ou verdes. Normalmente na cidade não é comum a gente ver e eles são indicadores de poluição. Só de ter um líquen no tronco de uma árvore já é muito importante, porque mostra que não tá tão poluído. Se ele for branco, é um meio termo de poluição. Agora, se tiver verde, o ar tá perfeito. Bom, mas tudo bem, podem formar os líquens e viver nos troncos de árvores, etc. Tem clorofilas A e B, e a sua reserva é o amido. Se aproxima mais das plantas do que as outras algas, porque tem mesma clorofila e mesma reserva, tem a parede celular com celulose e células reprodutivas flageladas, o que reforça a teoria de que as plantas evoluíram das algas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Queria agradecer meu editor mais uma vez por ter editado esse vídeo. E queria falar pra vocês visitarem a página do Instagram da minha parceria @confeitajuras. É isso, galera, e até a próxima.